Olá pessoal, aqui eu queria deixar para vocês três dicas para vocês aumentarem as probabilidades de ganho e diminuir as probabilidades de perda. Mas são três dicas simples de você estar aprendendo e para que você possa, né, fazer com que as probabilidades estejam ao seu favor, ok? Bom, a primeira dica de todas, eu não sei se você já ouviu falar, né, que é iniciante, mas talvez você não ouviu falar ainda. A primeira dica de todas é operar a favor da tendência. Por quê? Porque nós temos uma máxima, né, que a tendência ela é a nossa amiga. Se você opera a favor da tendência, você tem uma alta taxa de, de probabilidade, né? Você tem uma maior probabilidade de os preços é, irem na direção que você está especulando. Você pode fazer até uma entrada errada. Às vezes você pode até entrar fora do time, né? Você pode entrar no time errado, que seria o que? Comprar quando o mercado está precisando de fazer uma correção. Mas, mesmo que você compre errado e passe um pouco de calor, o preço ande no contra por um tempo, no futuro os preços vão ao seu favor, porque você está a favor da tendência. Tá? Então esse é um dos motivos de estar operando a favor da tendência. Vamos dizer que você comprou nessa barra aqui, ó. Você viu essa barra aqui, tá? E você decidiu comprar na máxima dela e pôr o stop na mínima, ok? Então você comprou a favor da tendência. Percebe que após a sua entrada o preço corrigiu. Ele chegou aqui na metade mais ou menos aqui do sua área de stop loss, mas ele futuramente ele foi ao seu favor. Por quê? Porque você identificou que estava iniciando a tendência de alta aqui, ok? Por isso começou a fazer topos mais altos e fundos mais altos. Então, com base nesse pivô, você identificou uma compra, uma virada de tendência. Isso é operar a favor da tendência. Tá? Bom, um outro motivo para se operar a favor da tendência é a facilidade, né? Os fluxos de preço a favor da tendência são mais rápidos. Tendência é tendência. Você pode ver que o fluxo de correção, que é os fluxos de venda, eles são bem mais curtos, bem mais arranhados, bem mais turbulentos. E os fluxos a favor da tendência, eles são mais agressivos. De novo, um fluxo bem curto e aí um fluxo mais agressivo, um fluxo mais turbulento e um fluxo mais agressivo. Esse padrão, eu estou no M5, mas esse padrão se repete no M15, no H1, no H4, no diário, no semanal, no mensal, ok? Então a tendência ela é sua, amiga. Segunda dica aqui, tá? Você identificou uma tendência, o que você vai fazer? Você vai identificar o volume, tá? Para o Forex, candles de até 60 pontos, tá? Os candles menores que 60 pontos, ele vai representar uma baixa volatilidade, uma ausência de volume. Se você não tem um indicador de volume no gráfico, tá? Como eu tenho, você tem esse aqui é diferente, mas tem o volume. Esse aqui é baseado no relatório COT, mas tem um volume de tique, e ele não é tão preciso quanto esse histograma aqui. Mas se você não tem, você está na dúvida, você pode olhar através da amplitude entre máxima e mínima. Então aqui, ó, os candles, né, tá 113 pontos, olha aí, olha. Esse outro candle 58 pontos. Então candles acima de 60 pontos já mostra que tem presença de profissionais no mercado e dá para operar esses momentos. Quando o mercado está fazendo candles muito pequenos, como esse aqui por exemplo, 47 pontos, 30 pontos, 25 pontos, o mercado está lateral, tá? Não tem presença de players. Você vai entrar na operação e ela não vai andar, cara. Ela não vai andar. Você precisa de volume. Porque volume ele determina a entrada a ação de profissionais no mercado e obviamente se tem profissional vai ter movimentação, ok? E para as ações, né, são candles acima de 150 pontos. Isso é o mínimo de volatilidade que você precisa
para poder operar, o mínimo de volatilidade que você precisa para poder operar, ok? O volume baixo, ele quer dizer fluxo baixo. Se o volume estiver baixo, os candles estiver fraquinho, né? Então você vai ter um fluxo, os fluxos são bem pequenos, né? Não dá para você fazer rentabilidade com um pouco tempo, como aqui, né? Você está a favor da tendência e observando o volume, ok? E o volume também, ele confirma a tendência, segundo a teoria de Charles Dow. Quando aparecer, o mercado está em tendência, apareceu o volume, esse volume deve confirmar a tendência. Geralmente, né, o volume acontece por aqui, no rompimento da cabeça do pivô, ou aqui, no ponto, na retração aí de Fibo, tá? Quando ele acontece aqui, né, engana muitas pessoas porque elas pensam que vai rejeitar o topo anterior. Mas eu quero que vou dar uma outra dica aqui. As resistências na tendência de alta, elas tendem a ser rompidas. Então, se tem uma resistência aqui, meu amigo, é para ser rompida mesmo, a tendência de alta, ok? E os fundos para ser respeitados. Já na tendência de baixa, os fundos é para serem rompidos e os topos para ser respeitados, porque a tendência é de baixa. Deu para entender? Então, assim, claro, né? Vai chegar uma hora que essa tendência ela vai respeitar um topo anterior, como foi aqui esse caso. Mas aí o contexto de mercado já estava, né? O mercado já estava esticado, ele já fez uma pernada aqui, ele precisa de corrigir, ok? Então aí no caso esse fundo aqui ele vai ser violado. Então a melhor forma de você que comprou aqui embaixo gerenciar sua posição de forma técnica é jogando seu stop fundo a fundo, ok? E aqui você sairia do trade. Uma terceira e última, né? A primeira foi operar a favor da tendência, a segunda é operar observando o volume, né? A favor da tendência e o volume. Isso vai fazer com que você consiga acertar trades aí com, né, fazer uma rentabilizar de forma mais rápida, porque o volume tem a ver com liquidez, com o movimento do preço, né? E a terceira dica, né, é faça trading plan, tá? Um trading plan bem elaborado, Isso quer dizer o que? Nesse trading plan vai estar escrito qual a sua rentabilidade que você procura por dia, em quantas operações você vai buscar essa rentabilidade, qual o seu limite de perda, qual a sua meta de ganhos diários, né? Tudo isso bem definido. No seu trading plan também vai estar definido uma janela operacional. Não adianta você ficar o dia inteiro operando achando que vai dar alguma coisa, entendeu? Procure os melhores momentos de mais volatilidade, tá? E procure estar operando dentro dessas janelas operacionais, para que você tenha ali pautado o que você deve fazer, porque se você ficar operando o dia todo, você vai se expor ao mercado, mesmo que siga o gerenciamento de risco, vai se expor ao mercado em termos de psicológico, ok? E agora a última dica, e não menos importante, é o diário de trading, é o histórico de operações. Tudo que você fazer no gráfico, tudo que você fazer no mercado, tá? Você tem que registrar. É ideal que você registre, para você ter um controle do que você está fazendo, porque você só pode se dar conta. Você pode dar conta de que você está fazendo tendo aquele olhar de fora, olhando de fora. Porque enquanto você está aqui fissurado para ganhar dinheiro, fissurado para fazer dinheiro, olhando para o gráfico de forma cega, né, mais emotivamente do que tecnicamente, porque isso aqui você não pode misturar emoção, cara, não pode. Se você misturar emoções aqui, você já lasca o negócio todo, né? Tem que ser muito meticuloso, tá? Você tem que ser escrupuloso, você tem que ser muito atencioso. Não dá para dividir atenção com gráfico ou outra coisa, principalmente se você está carregando uma posição muito pesada, né? Aí que vai exigir muita técnica, muita concentração, então assim,
você tem que registrar as suas operações, porque só olhando de fora você vê as cagadas que você está fazendo. Eu lembro uma vez que quando eu estava iniciando, eu comprava muito atrasado, cara. Eu comprava muito aqui, ó. O mercado estava numa estrutura harmônica já, no final dela eu comprava aqui. E o mercado ia um tiquinho ao meu favor, né? E eu não encerrava lucros, porque eu acreditava muito quando, por exemplo, aparecia um candle desse aqui. E depois desse candle, cara, o mercado corrigia fortemente contra a minha posição. E eu pensava, poxa vida, por que o mercado anda mais contra do que a favor? Aí eu comecei a registrar as operações, comecei a dar print, comecei a guardar, fazer uma pastinha aqui e guardar as minhas operações. E eu cheguei à conclusão que eu estava totalmente fora do fluxo de oportunidades. Eu uso essa frase, né, fluxo de oportunidades, porque eu li aquele livro Trading the Zone e eu achei muito interessante, né, o Mark Douglas usando esse termo, fluxo de oportunidade. Porque o que nós temos aqui é fluxo de preço, né? A gente olha preço. Mas se você passar a enxergar como oportunidade, né? Você meio que tira a carga, aquela ganância, né? Dinheiro, 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 você meio que deixa isso um pouco mais leve. Não sei se você conseguiu me entender. Mas eu tenho aqui 5 regrinhas que eu sigo à risca, né? E fala que um dos primeiros motivos para você operar não é para fazer dinheiro. Parece um pouco, né, parece um paradoxo. Poxa, você vai entrar no mercado financeiro para não ter a intenção de ganhar dinheiro? Não é bem isso. O principal é para fazer um bom trabalho, né? Então a primeira regra diz: opere para operar bem e não para fazer dinheiro. Porque se você fizer um bom trabalho, se você fizer uma boa análise, uma boa gestão de risco, né, se você fizer essa operação, se você gerir a sua posição de forma competente, né, você vai, obviamente, ter um bom resultado. Ah, mas eu geri da melhor forma possível e tive prejuízos. Poxa, mas os prejuízos não superaram seus ganhos e você encerrou os prejuízos quanto o seu trading plan falava para encerrar, que seria dentro do gerenciamento de risco. Então isso pode ser sim considerado uma vitória. Por isso que a gente, né, por isso que eu tenho comigo que se eu conseguir manter a cabeça altiva, mesmo quando eu sofro uma perda, eu não vou entrar no dia de fúria, eu não vou entrar na armadilha mental, né, de entrar em fúria, querer recuperar aquilo que eu perdi. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É como se a gente tomar um tapa na cara e querer voltar. E no mercado, se você for com esse pensamento para a próxima operação, você vai se dar muito mal. Então, enfim, resumindo, você operar a favor da tendência, observar o volume, né, que ele vai mostrar para você se o mercado tem probabilidade de movimentar ou não, porque ninguém quer entrar e o preço fica parado, né? E há horas que acontece isso. Eu diria que a maioria do tempo o mercado fica sim lateralizado, mas a gente tem que, por isso, né, filtrar as operações o máximo possível. Tem a terceira dica, né, que é faça o trading plan bem elaborado e o diário de trading. Então é você planejar as suas operações, né, o que você vai fazer, e você registrar o que você fez, porque o trading plan é o melhor livro de análise técnica. É por ele que você vai enxergar, né, aquela visão de fora. Você já não está com aquela carga emocional do trade nem nada disso. Você está olhando de fora e você pode, né, com base na análise técnica que você vem estudando, comparar com as suas entradas, se são entradas técnicas, se elas são razoáveis, né, se há coerência no que você está fazendo. Então isso é só diário de trade, meu amigo, porque tem trader que abre até 200, 300, 400 operações no dia. E eu já dei, sabe, o máximo que eu já vi por dia foi 200 operações. E eu vi que eu não aprendi nada com aquilo. Eu comprava, vendia, eu não sabia o que eu estava fazendo. Entendeu? Eu não sabia. Nesse dia eu não quebrei, mas eu fiquei no 0 a 0. Então eu fiz um esforço tremendo para nada. E eu vi que não era assim, cara. Essa profissão é uma profissão de alta performance. Você faz o mínimo para ter o máximo de esforço. Tem um teorema de Pareto, depois dá uma pesquisada aí, eu não vou falar a fundo sobre ele aqui, mas tem um teorema de Pareto que fala que
80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então é aquele ditado, né? Não é força, é jeito. Então siga esses conselhos aí que eu passei para você, essas 3 dicas, e com certeza você conseguindo aplicar essas 3 simples dicas, você vai ter as probabilidades aí aumentando ao seu favor, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.